Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Essa é uma aula para correção das atividades que foram passadas antes do nosso recesso, né, as atividades do livro. Então, por favor, peço que peguem o caderno e o livro para poderem acompanhar, tá bom? Vamos só diminuir a câmera aqui para a gente poder começar. Bom, então o primeiro texto que eu pedi para vocês analisarem foi do Juca Pirama, né? A gente está falando em romantismo brasileiro. Nós estamos falando da parte lírica. O que é a parte lírica? É a parte de poesia, certo? Então, eu pedi para vocês analisarem alguns autores, cada um com uma característica. Um com características do indianismo, outro com características do ultrarromantismo e outro que é a poesia de libertação. Então, a gente começa pelo Juca Pirama, né? O Juca Pirama é um pequeno épico de grandes proporções. E como que é possível, professora, um épico dentro de uma poesia? Ou é lírico ou é épico, né? A gente fica em dúvida. Mas o épico, ele é possível dentro do lírico, sim. Dentro do lírico, a gente consegue desenvolver tanto o dramático quanto o épico, tá bom? Então, o Gonçalves Dias, ele publicou o livro Últimos Cantos e deve ter sido o primeiro, e deve ter sido escrito entre 1848 e 1851. E na obra Últimos Cantos encontra-se o poema Primeiro Juca Pirama. O Primeiro Juca Pirama é considerado pelos críticos como um dos mais elaborados poemas do romantismo brasileiro, elaborados em linguagem, elaborados em recursos estilísticos de linguagem, figuras de linguagem. O título do poema é tirado da língua tupi e significa, conforme explica o próprio autor, o que há de ser morto e que é digno de ser morto. Embora tenha nome próprio, o Juca Pirama não tem nada a ver com o nome do índio que é aprisionado pelos timbiras. Apesar de ter uma fama narrativa que configura o gênero épico e um conteúdo dramatizável, predomina no poema o gênero lírico, né? É um lirismo fácil, espontâneo, perpassado das emoções e subjetividade de Gonçalves Dias, do poeta. Como é próprio do romantismo, o estilo dele está ligado a um lirismo que brota do coração e da imaginação criadora desse poeta, Gonçalves Dias, e que expressa bem o sentimentalismo romântico. A obra é chamada de indianista, porque o personagem principal é um índio. E vale ressaltar ainda a musicalidade dos versos, que é uma característica típica do Gonçalves Dias. Então, eu li com vocês na outra aula, mas vamos dar uma lida rápida, né? Eu coloquei aqui de novo. Vamos lá. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado, inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés, vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos embinavos, calçados aos pés. Meu pai a meu lado, já segue quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós, ambos mesquinhos, por ínvios caminhos, coberto de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebranto, só queria morrer. Não mais me contenho, não nas matas me embrenho, das flechas que tenho me quero valer. Então, forasteiro, caí prisioneiro, de um troço guerreiro com quem me encontrei. O cru desassossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja, dizei. Eu era seu guia na noite sombria, a só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou. Ao velho coitado, de penas calado, já segue quebrado o que resta, morrer, enquanto descreve o giro tão breve da vida, deixai-me viver. Então, assim, a gente tem aí o canto, né? Um trecho, né, gente? Não pus o poema inteiro. Se vocês fizerem exercício, vocês podem ter procurado, deveriam ter procurado o texto inteiro. Mas esse texto é importante para a gente analisar. O que acontece aqui nesse momento? Um guerreiro que foi preso, um guerreiro que está cativo, e esse guerreiro, ele está pedindo para ser liberto, né? Então, ele usa um argumento muito bom aí. São 4 questões sobre essa canção, né? Vamos para a primeira? Então vamos lá. Pensando sobre o texto, explique de que modo o guerreiro tupi se apresenta aos Timbira.
Então, gente, a resposta de vocês tem que ser essa. Ele se apresenta aos Timbira como um filho das selvas, descendente da tribo Tupi, um bravo, um forte, um filho do norte. Bom, na sua opinião, há uma contradição entre a forma como o guerreiro Tupi se apresenta e o pedido que ele faz ao chefe Timbira, né, o pedido dele ser liberto? O Tupi, né, o índio que foi preso, ele diminui sua força como herói guerreiro? Por quê? Então lembre-se, ele foi preso, ele é um guerreiro, ele fala que ele é um filho das selvas, e aí de repente a gente se depara com ele pedindo para ser liberto. Vocês consideraram que isso é uma diminuição dele como herói guerreiro? Bom, eu espero que vocês tenham percebido que não, pois o bravo e forte Tupi, ele pedia pela manutenção da sua vida, mas não para salvar a vida dele, em nome de um ideal. Qual que era o ideal dele? Cuidar do seu velho pai. Então isso mostra pra gente que ele é um herói ainda, porque se fosse por ele, ele não pediria pela sua vida. Terceira questão. Em seus estudos sobre antropofagia, os historiadores estadunidenses Daniel Diel e Michael P. Donnelly afirmam: existe uma variedade de razões básicas que explicam por que uma sociedade praticaria o canibalismo. Pode ser parte de uma cerimônia que honra os mortos, pode ser uma celebração pós-batalha, na qual a bravura de um inimigo é absorvida pelo vencedor, pode ser um meio de infligir um insulto ao inimigo derrotado, pode ser um meio desesperado de defender-se da fome extrema. Então, questão A. Considerando a leitura desse trecho, que a gente teve contato aí do primeiro Juca Pirama, qual das razões apontadas nesse texto que eu acabei de ler explicariam a prática do capitalismo pelos Timbira? Seria a segunda razão, tá? Que é apontada pelo fragmento, ou seja, uma celebração pós-batalha, na qual a bravura de um inimigo derrotado é absorvida pelo vencedor. B. Relacione a resposta que você deu ao item acima com a atitude do chefe Timbira, que surpreendeu a todos, pois ele liberta o inimigo. O chefe Timbira, gente, isso é uma lógica, se ele faz o canibalismo, né? Se ele come o outro guerreiro, ele tem essa atitude porque ele quer absorver a força dele. E o Timbira considerou o Tupi um fraco. Por quê? Porque ele implorou para ser liberto, ele chorou na presença do inimigo, né? Tudo bem que a gente acha ele heróico porque ele queria ajudar seu pai, mas o chefe Timbira encarou isso como uma fraqueza. Dessa forma, para ele devorar esse guerreiro adversário que se acovardou diante da morte, representaria para ele uma absorção de características inferiores, negativas, fraqueza, covardia, o choro. Então, por isso que ele libertou. Não foi porque ele se compadeceu do argumento do Tupi, né, o argumento de cuidar do pai. Foi porque realmente ele não quis engolir, né, as características negativas do Tupi. A questão 4 é uma questão sobre a figura de linguagem anáfora, que a gente estudou no primeiro ano. Então, na última estrofe do canto 4, ocorre uma anáfora. Transcreva. A anáfora é essa: em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava. Tá bom? Vocês lembram o que é anáfora? Anáfora é a repetição de trechos inteiros, né, do poema. Qual o efeito expressivo desse recurso linguístico na argumentação que o guerreiro Tupi desenvolve a fim de permanecer vivo? Gente, essa anáfora cria um efeito de reforço da ideia de que o velho pai guerreiro do Tupi depende dele para sua sobrevivência. Então ele fala: em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava. Então essa repetição é para marcar a ideia, para frisar a ideia de que esse pai realmente depende desse filho, desse índio, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas sobre essa parte de indianismo, vocês podem me perguntar por e-mail, tá bom? Pode me chamar no Google Meet, que tem um link na sala de aula de vocês no Google Sala de Aula. Para quem não tem o Google Sala de Aula ainda, eu recomendo que vocês ativem o e-mail institucional e entrem na sala de aula, porque lá as coisas ficam mais organizadas, ficam separadas por disciplinas, é bem, bem legal de trabalhar. E aí vocês podem entrar em contato comigo por lá direto, mas também pode me mandar e-mail. Vocês têm o meu e-mail, pode perguntar: Dani, você explica direitinho a parte do indianismo? Aí a gente marca um horário para fazer um plantão de dúvidas, tá? Mas o indianismo é isso, gente, é uma parte da literatura que vai valorizar o índio, vai colocar o índio
como um ser central. E não vamos nos esquecer que o índio, ele vai ser valorizado como um passado nacional, é uma valorização do nosso passado histórico. Então ele nunca vai ser apresentado como alguém fraco, né? O chefe Timbira é forte, ele aprisiona, ele ganha guerras e ele pratica o canibalismo com seus inimigos para ganhar suas forças. O Tupi é um índio forte, é um índio honrado, ele pede pela sua vida não por si, mas para cuidar do pai. Então são características que a gente vai ver no índio. O índio vai ser idealizado, o índio dentro do romantismo, por ele ser esse personagem que valoriza o histórico do país, ele vai ser um ser cheio de honra, cheio de lealdade, bonito de aspecto físico, né? É muito interessante as características do índio dentro do romantismo. E a esse movimento a gente vai chamar de indianismo, tá bom? Então, vamos partir agora para a segunda geração romântica, que são os ultrarromânticos, né? Essa geração de poetas brasileiros, ela está mais próxima do romantismo desenvolvido lá na Europa. Então, vocês devem lembrar que no livro de vocês, na página 45, a gente tinha o poema É Ela, É Ela, É Ela, É Ela, do Álvares de Azevedo. Eu coloquei só um trechinho aqui, porque no outro vídeo eu li ele inteirinho com vocês, eu não vou ler de novo, a gente só vai ler esse trecho para poder responder essas questões, tá bom? Então, na questão 1, que concepção romântica da mulher apresentam os 3 primeiros versos do poema? Então vamos lá nos 3 primeiros. É ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe murmurou. É ela. Eu a vi, minha fada aérea e pura, a minha lavadeira na janela. Dessas águas furtadas onde eu moro, eu a vejo estendendo no telhado os vestidos de chita, as saias brancas. Eu a vejo e suspiro enamorado. Essa noite eu ousei mais atrevido, nas telhas que instalavam os meus passos, ir espiar seu venturoso sono, vê-la mais bela de Morfeu nos braços. Morfeu, para quem não sabe, é um deus grego, né, greco-romano, e o Morfeu é responsável pelo sono, né? Então ele vai, pé ante pé, ele sobe no telhado e vai lá olhar ela dormindo, espiar, olha que danadinho. Bom, qual é a concepção romântica da mulher que são apresentadas nos 3 primeiros versos? É ela, né? Até eu a vi, minha fada aérea e pura. É a idealização da mulher, gente. A idealização da mulher amada, né? Essa mulher que é comparada a uma fada, a pureza dela é destacada, né? Então, essa é uma característica muito legal dos ultrarromânticos. Enquanto que os indianistas fazem isso com o índio, os ultrarromânticos fazem isso com a mulher. Questão 2. Explique por que o 4º verso quebra a expectativa do leitor. O quarto verso. A minha lavadeira na janela. Bom, gente, porque a amada por quem o eu lírico suspira não é uma dama inexistente, idealizada, distante, imaginada. Trata-se de uma mulher real, do povo, uma lavadeira que está à janela. Então, é por isso que é quebrada a nossa expectativa, porque a nossa expectativa com os autores românticos é que eles amam uma mulher que não existe. Uma mulher imaginada na mente deles, né? Aquela coisa do Hit, que cantava aquela música Garota Veneno, né? A Garota Veneno não existe, é uma imaginação dele. Na terceira quadra, então, na terceira quadra de versos, né, seria na terceira estrofe, o eu lírico realiza outra ação típica nos poemas românticos. Em seguida, na quarta, ele rompe novamente com a convenção romântica, ele explica essa afirmação. Eu espero que vocês tenham percebido que ele contempla o sono da amada, mas há uma quebra de imagem típica desse romantismo, pois a mulher ronca e tem nas mãos um ferro de passar roupa. São elementos muito realistas, né? A gente não fica imaginando que ela ronca, que ela possa roncar. Ela é idealizada, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Então essa mulher deveria estar no sono de Morfeu, bela, bonita, com roupa esplendorosa, mesmo dormindo, com o rosto, com a pele alva, com aquele ar angelical, e não uma mulher com um ferro de passar na mão e roncando, né? Então isso aí quebra pra gente a convenção romântica. Quarta questão. Da quinta à oitava quadra, os contrastes são ampliados com a narração de um episódio envolvendo um bilhete roubado do seio da amada do eu lírico. Sintetize e resuma. Resuma, né, esse trecho enfatizando a oposição entre os elementos idealizados
e os realistas que constroem o poema. Bom, o eu lírico beija a amada que está dormindo e rouba dos seus seios um bilhete, julgando que fosse uma doce página contendo versos sobre ele. Da posse dessa folha de papel, ele treme, pensando que ela estivera pousada no seio da sua amada, e por isso ele beija o papel, né? Toda essa narrativa apresenta elementos típicos da idealização romântica. O roubar o bilhete escondido, imaginar as doces palavras, beijar, imaginar que aquele papel estava em contato com a pele da sua amada, né? Tudo isso é muito romântico. Em contraste a isso, né, com esse cenário ultra romântico, a gente tem um elemento realista que quebra essa idealização inicial. Houve-se um pio da coruja. E a coruja era considerada uma ave de mau agouro, né? Ela passou a ser uma ave legal depois do Harry Potter. Até então ela era considerada uma ave de mau agouro. Tanto que você pergunta para os antigos não gostam de coruja. E o bilhete também não se revela um poema de amor, mas, como o eu lírico fala, um rol de roupa suja. Então, assim, quebrou totalmente a nossa expectativa romântica que a gente esperava que estivesse falando desse eu lírico, né, e de como ele é maravilhoso, né. Bom, tem mais um poema, né, do Álvares de Azevedo, que é sem título, mas vamos chamá-lo de poema Quando a Noite no Leito Perfumado, que é o primeiro verso, né. Esse eu vou ler com vocês, que eu não li na outra aula. Quando a noite no leito perfumado, lânguida fronte no sonhar reclinas, no vapor da ilusão por que te orvalha, pranto de amor as pálpebras divinas. E quando eu te contemplo adormecida, solto o cabelo no suave leito, porque um suspiro tépido ressona e desmaia suavíssimo em teu peito. Virgem do meu amor, o beijo a furto que pouso em tua face adormecida, não te lembra do peito os meus amores e a febre do sonhar de minha vida? Bom, o sono da mulher aí é tratado com um jeito mais respeitoso, né? Ela não ronca, né? Ela tem um suspiro tépido de ressonância, né? Ressonando, vamos dizer assim. Então vamos lá, primeira questão. Como a experiência amorosa é caracterizada nesse poema? A experiência amorosa nesse poema ela é caracterizada como distante do universo real, pelo fato da mulher ser vista no poema como um ser divino e puro. Ela não é uma mulher real, é um ser divino. Né? Um ser real tem defeitos, um ser real não inspira esse momento de sonho e devaneio. 2. Por que a visão da mulher adormecida perturba o eu lírico? Talvez, gente, porque ao se apresentar adormecida, a mulher se mostre frágil e desprotegida, à mercê dos olhares e do desejo masculino. Então, talvez seja por isso que ela perturba ele. 3. Que elementos presentes no poema tornam a mulher impalpável e irreal? Bom, essa mulher é apresentada para a gente em meio ao vapor da ilusão. Em lugar de um contato mais direto com a sua amada, o eu lírico a contempla enquanto ela dorme profundamente. Né? Então, são elementos bem do ultrarromantismo. A idealização da mulher, essa mulher inatingível, essa mulher perfeita, divinizada, idealizada. Chegamos na terceira geração romântica, que é a geração chamada de Condoreira, que é a geração que também tem poemas românticos, né? O Castro Alves também tem poesias ultrarromânticas, mas ele se destacou, e esse é o grande nome desse momento, ele se destacou principalmente pela sua poesia de libertação, a sua poesia de revolta com a escravidão. Então, eu li também com vocês na outra aula, me emocionei até, né? Um trechinho, aquele trecho pesado, né? Em que se descreve a orquestra, vamos dizer assim, a sinfonia do navio negreiro, né? Então, vamos direto para as questões. Primeira questão. Ouvindo a leitura do poema, o que você identificou em relação ao ritmo, a cadência dos versos, a pontuação e etc.? Leve em conta apenas a sua percepção sonora. Então, eu queria a opinião de vocês, né? Eu espero que vocês tenham percebido que, ao ler esse texto, que ele tem um grande tom, grandiloquente declamatório. O que quer dizer isso? Grandiloquente é de grande eloquência. Quer dizer que quando uma pessoa declama, ela tende a falar mais alto, ela tende a escolha das palavras, a cadência dos versos, a pontuação, ela puxa essa eloquência quando a gente está lendo. Né? Quando você fala assim,
Eis um sonho dantesco, o tombadilho que das luzes avermelha o brilho. Então ele perde essa eloquência, a escolha do ritmo do poema, que são nada mais do que a escolha das rimas, né? E ele é declaratório, parece que ele foi feito para ser declamado, ele foi feito para ser falado em público, em voz alta, não em tom baixo. Então ele é um poema que ele emociona por isso tudo. Não é à toa, lembra que eu sempre falei para vocês? Nunca é à toa que os poetas fazem, sempre tem uma intenção. O poema que você leu é construído a partir de uma imagem, a do navio negreiro apresentado como uma orquestra irônica. Essa imagem, apesar de fantasiosa, remete ao leitor a uma discussão crítica de um aspecto da realidade. Explica essa afirmação. Gente, embora o Castro Alves parta de imagens irrealistas, como aquela orquestra em pleno mar, ele objetiva chamar a atenção do leitor para o drama dos escravos, submetidos a torturantes viagens dos precários navios negreiros. E toda a descrição que ele dá dessa viagem para a gente. Ele faz essa metáfora com a orquestra, ele parte dessa imagem, mas ele quer fazer essa crítica, tá bom? Ele quer discutir e fazer essa observação da realidade e chamar o leitor a fazer uma análise crítica disso. B. O objetivo de uma orquestra é executar músicas para o prazer dos espectadores. Explique a metáfora do navio negreiro com uma orquestra. Por que o Castro Alves fez uma comparação implícita entre o navio e uma orquestra? A orquestra toca sons, né? A orquestra é um grupo de músicos, né? Ela é composta de músicos, de instrumentos, não é isso? Então, vamos lá para a resposta. Assim como uma orquestra que é composta de muitos músicos, no navio há um grande número de escravos. O aspecto sonoro também é muito importante para a construção dessa metáfora. Ele fala o som dos tinidos dos ferros, do estalar do açoite, os gritos, o choro, a cantoria, os gemidos, as preces, as risadas e outras coisas que ele fala, né, de sons, corresponderiam aos inúmeros sons emitidos pelos instrumentos que compõem uma orquestra. Além disso, uma orquestra é regida por um maestro e o navio aí é conduzido por um capitão. Esse capitão, ele é responsável por toda essa dança e por toda essa música dos escravos. Vocês lembram que tem um verso que ele fala assim: estalai o chicote para que dancem eles? Então, ele conduz, esse capitão, ele conduz todo esse som do navio, assim como o maestro conduz a orquestra. C. Por que no poema a orquestra é caracterizada como irônica? Bom, gente, não há nada de feliz nessa orquestra, né? Os sons emitidos no espetáculo terrível, que é o navio negreiro, embora possam se assemelhar a uma orquestra, e o texto constrói essa relação de comparação, eles estão relacionados à dor, ao sofrimento e à morte de um povo, que não causa nenhum prazer no eu lírico, e muito menos aos leitores que têm o prazer de ler essa obra do Castro Alves. Daí a ironia. Uma orquestra daria prazer. Esses sons, essa orquestra irônica do navio negreiro, ela nos dá tristeza. Bom, gente, é isso aí, tá? A correção dos exercícios foram essa. A gente vai, junto com essa correção de exercícios, eu vou estar postando também hoje uma atividade para nota referente à poesia romântica brasileira. Não se esqueçam que a poesia romântica brasileira tem um papel de firmar a nossa literatura nacional e tem essa valorização do nosso passado histórico, do índio. Temos a idealização da mulher, temos também a fuga da realidade, a divinização, né? Vamos colocar, então faz parte da idealização. Tornar tanto o índio quanto a mulher divinos faz parte da idealização de um e de outro. E a valorização do que é nacional, tá bom? Então pensem em tudo isso para responder as questões que eu vou colocar também hoje, tá bom? Beijo para vocês, fiquem bem, até semana que vem.